Eu vou começar esse vídeo dizendo que eu tava pronta pra gravar um vídeo, mas eu acabei de virar água na minha roupa e não vou trocar de roupa. Então o vídeo de hoje começa assim e eu vou falar do apartamento Amazônia. Um apartamento muito lindo, colorido, todo verdinho, com azul, e tenho certeza que você vai gostar. É sempre uma honra trabalhar com uma cliente que é arquiteta, porque eu acho que essa é a maior validação do trabalho de um profissional, é o mesmo profissional que você te contratar. E a nossa cliente no AP Amazônia, ela é arquiteta também. Isso foi muito legal, ela me conheceu, a gente se conheceu através da faculdade. Ela é uma pessoa incrível, super animada, assim, bem astral. A casa dela tem tudo a ver com ela. Quem mora ali é ela e o marido dela, né? E eles compraram esse apartamento novinho, mas como ela já não estava mais trabalhando com arquitetura, ela falou pra mim assim: Dani, não tem a mínima chance de eu fazer esse projeto. Eu já não quero mais trabalhar com isso, mesmo que eu saiba fazer, eu não tô preparada, e além de tudo tem um fator, é o meu próprio apartamento. Isso leva as coisas para um outro nível de dificuldade, assim. É muito difícil, eu não sei se os arquitetos compartilham dessa opinião, assim, mas é muito difícil fazer um projeto para você mesmo, né? Então, ela nos chamou e foi uma agradável surpresa quando isso aconteceu. A gente já foi contratado por vários arquitetos e é sempre uma honra. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar as áreas de projeto, que foram o banheiro social, o banheiro dela e todo o living do apartamento. Esse apartamento é compacto, ele tinha 3 quartos, mas eles acabaram integrando um quarto na sala antes da gente chegar no projeto. Eles já fizeram algumas adaptações, já tinham colocado piso para se mudar e nos chamaram nessa sequência. Eles fizeram tipo uma estruturação do apartamento da base, assim, para depois só entrar com um projeto de interiores mesmo, sem muita reforma. O contexto do projeto na vida deles é que eles são esse casal que é jovem, que estava buscando engravidar, inclusive agora já são pais do Pedrinho, que é o nenê deles, que nasceu depois do projeto já tá pronto, e eles estavam nesse momento de casar, de ter filhos, de começar a consolidar essa vida juntos, e essa foi uma primeira aquisição dos dois juntos, assim. Então é muito legal quando você participa desse crescimento como casal. Tem um contexto importante também, que é: a nossa cliente não cozinha, mas gosta muito de comer, e o nosso cliente ama cozinhar. Então ela falava assim: eu imagino que eu vou estar sentada numa ilha, assim, com uma luzinha, uma delicinha de vinho, enquanto ele cozinha ali e a gente vai jantar juntos depois. E logo depois que o projeto ficou pronto, ela me mandou uma foto exatamente dessa cena. Vou deixar a foto aqui, espero que eu ainda tenha ela. E disse assim: ó, tô vivendo a minha casa como eu imaginei. Essa também é a maior vitória do arquiteto, né? Quando o seu cliente começa a viver aquele espaço da maneira que ele queria antes do seu projeto. O nosso ponto de partida criativo, então, de tudo que a gente precisava fazer foi a cozinha. E tem um outro detalhe: esse projeto ganhou o nome de Apartamento Amazônia, não é porque tem alguma relação com um estado especificamente, mas porque eles também amam plantinhas. Então eles diziam, brincavam, que o apartamento ia ser tipo uma floresta amazônica, assim, que ia ter um monte de plantas e tudo mais. E eles têm uma ligação muito grande com a natureza, eles viajavam um monte, iam para vários lugares, então o verde e o azul, sendo as cores da natureza, foram as nossas escolhidas também. Então a gente tinha que unir muitas plantinhas, uma cozinha muito importante e esses tons de verde e azul muito leves como parte do projeto. Um outro pedido especial que eles fizeram foi: precisa ter um home office na sala mesmo, porque a gente quer engravidar, então um quarto vai ser nosso, um quarto vai ser do bebê, e a gente trabalha de casa eventualmente. A gente não assiste muita TV, esse home office pode estar na sala, e a gente quer uma estante para ter todos os nossos livros, memórias, lembranças de viagem. Então a gente aproveitou o espaço desse quarto que tinha ali, que foi demolido, para criar um home office para eles, para criar uma estante de fundo, assim, e nessa estante colocar tudo que eles têm carinho ali como um ponto de destaque da sala, um ponto visual de quem entra no apartamento já enxergar diretamente essa parede. Tem uma outra coisa que nos guiou bastante nesse projeto, que foi: eles já tinham passado por uma reforma estrutural, então eles não iam mexer no forro, mas é muito comum que esses apartamentos, por terem passagens de tubulação de ar-condicionado, né, algumas questões assim estruturais mesmo, que eles tenham o que a gente chama de sanca ou fechamento de gesso, que é umas vigas de gesso assim que deixam
não deixa muito uniforme o forro do apartamento. Normalmente a gente esconde isso com o gesso, com alguma marcenaria, mas no caso deles essa solução estava bem difícil. Então o que a gente fez? A gente criou uma pintura num alinhamento abaixo da viga mais baixa. E isso faz com que toda essa parte de cima do apartamento fique branquinha e disfarce um pouco todos esses desníveis e viguinhas que acontecem ali, porque eles acabaram não colocando forro. Então foi uma estratégia que a gente usou de não dar muito destaque para essa área do forro e chamar atenção para uma faixa de cor da parede, que é azul em uma parte do apartamento, né, em outra parte é mais neutra, e até mesmo um móvel que foi feito para as plantinhas, segue esse mesmo alinhamento. Toda a pintura foi feita nessa área. Aqui a gente usou um painel que também foi feito nessa área, o painel de TV, tudo segue o alinhamento, até mesmo esse móvel de prateleiras que a gente fez, e ele também tem duas cores. Dessa forma, a gente suavizou essas diferenças e criou um espaço bem mais uniforme. Dentro da cozinha, a gente usou uma cozinha amadeirada embaixo e verdinha em cima. A escolha desse amadeirado, que é no tom carvalho malva, na parte de baixo, foi porque a gente tem um piso ali cinza. E quando a gente tem esse piso cinza, um porcelanato, no caso deles é um vinílico cinza, fica difícil trazer mais aconchego se você não usa texturas amadeiradas. Então a ideia de unir esse cinza com a madeira ali foi realmente criar uma atmosfera aconchegante que tinha a ver com o que eles tinham como expectativa, né? Trazendo a madeira como um destaque da cozinha. Mas na parte de cima, um toque de cor, esse verdinho, um armário em laca, no tom capim de cheiro. E na churrasqueira, que fica dentro da cozinha, que é uma característica de vários apartamentos aqui no sul, eu já falei disso em outros vídeos, a gente usou um ladrilho hidráulico. Esse ladrilho, ele reveste toda a churrasqueira num tom de verde também e fica um painel ali, né? E ajuda também na durabilidade, impermeabilizar ali aquele espaço, proteger com revestimento para que ele não fique muito exposto, como talvez se tivesse só pintado e tudo mais. Na área da cozinha também, ainda falando sobre isso, a gente tem bem aquela configuração padrão de cozinha de apartamento, assim, né? Então tem o espaço da geladeira, a sequência ali da cuba, do fogão, da máquina de lavar, uma lavanderia que ficava ali dentro. A gente não tinha espaço para esconder muito produto de limpeza, muita coisa, e a nossa cliente já tinha comprado uma ilha solta, assim, que acabou sendo usada no projeto. Você vai ver que tem essa ilha na foto do antes e tem essa ilha também ali no depois. A gente aproveitou para esconder a vassoura no rodapé do móvel. Tem um videozinho que eu vou mostrar para você, que essa é uma solução interessante para quem tem esse problema de espaço muito compacto, de precisar esconder as coisas, e ali foi uma solução que a gente usou para a lavanderia não ficar tão carregada de armários e ele ter mais espaço de bancada mesmo, livre, já que cozinhar é uma coisa muito importante, como eu falei para você, para esse casal, né? Tudo aqui é extremamente encaixadinho. Olha só, aqui a gente tem armários, gaveteiro, a máquina encaixa, aqui a gente tem um armário de lavanderia que dá para aproveitar o forro. Vou mostrar para vocês aqui que ali ficam as lixeiras embutidas. A gente usou uma tampa no tanque para aumentar essa área, esse tanque não precisa estar sempre aberto. O aquecedor fica nessa posição, micro-ondas, aqui o filtro de água, toda essa área de decoração que os nossos clientes adoram. Lógico que aqui também tem iluminação indireta e a gente usou muitos metais pretos, né? Tanto nessa área de puxadores e do monocomando, como aqui também, que a gente usou uma arandelinha pino preta que faz uma iluminação indireta nessa área aqui, super confortável para curtir essa cozinha. Agora, ainda nesse alinhamento que a gente tem do azul nas paredes, a gente fez o alinhamento do painel da TV e do painel que vai até a entrada. E daí em cima, assim, ele tem uma iluminação indireta. O painel da TV é compacto, fica pequenininho ali na lateral do apartamento. Como eu falei, assistir TV não é algo que eles têm como prioridade. E daí a gente deixou esse móvel discreto, disfarçado ali no contexto. Próximo da área de jantar, a gente também criou mais área de armários com um aparador, que acaba tendo um espaço para a cafeteira deles e que tem um canto curvo porque ele está bem próximo da circulação principal do apartamento. Esse aparador foi pintado numa pintura a laca no mesmo tom da parede. E ali do lado tem uma mesa com algumas cadeiras, uma mesa redonda, um lustre de palha lindo em cima da mesa que a nossa cliente também já tinha comprado antes. E essa sala de jantar ali, junto com as banquetas que eles têm na ilha,
cria um espaço bacana para receber algumas pessoas. E ainda fica esse home office que é um coringa se precisar apoiar alguma coisa especial. Esse apartamento, apesar de não ter um estar muito grande, ele tem essas áreas bem definidas. A área de home office, a área de cozinha, elas estão bem demarcadas por suas pinturas, né? Pela maneira que a gente distribuiu ali as coisas. Então é legal para perceber que dá para aproveitar bastante os espaços mesmo num apartamento que não é muito grande, e que essa integração de um dos quartos com a sala também cria a possibilidade não só de aumentar a sala, né, mas de criar um espaço que talvez você ia fazer fechado, tipo um home office, mais integrado, se isso é uma possibilidade dentro da sua rotina. Se você olhar o antes e depois desse projeto, você vai ver que a estrutura dele não mudou. O que a gente adicionou ali foi mais iluminação, marcenaria e cor, além, claro, dos revestimentos pontuais ali na cozinha. E nos banheiros, que entraram como uma área ali adjacente do projeto, a gente só adicionou marcenaria e pintura também. Um deles é um lavabo azulzinho que está integrado com a sala, então a gente deixou com uma cara mais de lavabo, mas ele é um banheiro social, ele tem chuveiro. A gente manteve os revestimentos da construtora ali e nessa parte onde não tinha revestimento a gente pintou de azul. Isso porque toda essa faixa aqui da casa é pintada de azul, inclusive a porta. Aqui a gente usou um espelho com iluminação e olha o efeito, né? Mesmo sendo uma iluminação quente, ela fica fria porque tá refletindo no azul. Aqui a gente colocou uma prateleira para alguns acessórios, aproveitamos a pedra da construtora e aqui a gente criou um armário com portinhas de palha que vocês sabem que eu amo, né? E o banheiro deles, que fica mais discreto, né? Que tem um armário grandão, daqueles que a gente faz acima da bancada. Dentro do quarto é uma suíte, né? Aqui a gente sempre deixa uma bandeira fixa que é para não bater no toalheiro. Então o nosso armário sempre começa assim quando a gente precisa colocar um toalheiro aqui. Todas essas portas aqui abrem numa profundidade de mais ou menos 12 centímetros. E dá para encaixar aqui muito produto, rolo de papel higiênico, né? Enfim, várias coisas. Então a gente aproveita toda essa parede, inclusive passando por cima do vaso, para criar uma área de armazenamento no banheiro, muito maior do que se a gente tivesse só o armário inferior, que nesse caso aqui também é lindo, né? Rosa glamour da Duratex e com portinhas ripadas num ripado bem fininho, de 1 por 1 com espaçamento de 1. Esse projeto representa na vida dos nossos clientes esse começo da vida. É incrível saber que agora já mora lá o bebê que eles sonhavam, né? Que eles estão construindo essa família ali com esse plano de fundo. Eu sempre acompanho, fico muito animada. E se você gostou desse projeto, não esquece de me contar aqui nos comentários. Quero saber o que você achou e de se inscrever no canal. Deixa seu like. Beijo e até a próxima semana. Porque eu não vou trocar de roupa. Aceitem. Aceitem.